Ok, pessoal, então, dando início aí, né, à primeira aula do semestre de Eletrônica Analógica 2, a gente vai começar a falar sobre os amplificadores operacionais. Para a gente entender os amplificadores operacionais, a gente vai ter que entender um tipo de configuração de amplificador que é a base de funcionamento dele, tá? Esse tipo de amplificador ele é chamado de amplificador diferencial. O que é um amplificador diferencial? Ele é basicamente um circuito que tem dois amplificadores em emissor comum. Deixa eu colocar aqui minha caneta vermelha aqui. Então, a gente vai ter aqui duas configurações em emissor comum. Se vocês se lembram, né, vamos recordar um pouquinho do primeiro semestre. No amplificador de emissor comum, eu aplico o sinal entre a base, né, e o terra, e eu retiro o sinal entre o coletor e o terra. Tá? Então, no caso do amplificador diferencial, eu tenho dois amplificadores em emissor comum e eles estão com o mesmo resistor de emissor. Tá? Além disso, eu tenho uma alimentação simétrica. Tá? Eu alimento ele com mais VCC e menos VI. Então, essa é a configuração básica do amplificador. E por que ele chama diferencial? Né? Nós já vamos ver, nós vamos deduzir as expressões matemáticas dele, mas vocês vão ver que, primeiro, eu posso pegar, se eu quiser, a saída, né, do coletor para o terra. Isso aqui eu estou dando uma introdução, que a gente chama assim de saída com terminação simples. Ou eu posso pegar a diferença de tensão entre os dois coletores, que é o Vout aqui. Tá? E aí, essa saída, que ela não é para o terra, ela não é uma saída com terminação simples, é uma saída de carga flutuante, que a gente chama, né? Que a carga ela não está ligada no terra em nenhum dos dois pontos do circuito. Então, às vezes, é interessante você ter um acionamento onde a sua carga não está ligada ao terra de nenhum circuito. E, além disso, a gente vai ver pelas expressões que, normalmente, essa tensão de saída, quer seja com carga que está flutuando ou com terminação simples, normalmente ela é uma função de um ganho, tá? Um ganho A, vezes a diferença das entradas. Então, pode ser, por exemplo, V1 menos V2 seria essa amplificação. Então, o amplificador diferencial, ele basicamente, ele é um cara que vai tentar amplificar a diferença entre dois sinais aplicados, e não amplificar somente um sinal aplicado na sua entrada. Tá? E isso aqui vai ser a base para a gente poder entender os amplificadores operacionais mais para frente. Então, um símbolo, né, para a gente poder tratar ele aqui, é esse triângulo, ele tem duas entradas e duas saídas, lembrando que essas duas saídas, elas se convertem, ou podem se converter em uma única, se a gente pegar só a diferença da tensão entre elas. E nas entradas, não, a gente aplica dois sinais diferentes mesmo, tá? Um em cada entrada. Então, o amplificador diferencial, embora ele tenha duas tensões de entrada e duas tensões de coletor, né? O circuito total ele é considerado como um único estágio. A gente não fala que aqui eu tenho dois estágios. Normalmente a gente fala de dois estágios quando a saída de um vai para a entrada do outro, né? E aí a gente vê depois lá o ganho total. Foi inclusive o último trabalho que vocês fizeram aí. Então, no amplificador diferencial, a gente considera, mesmo tendo dois transistores, um único estágio. A tensão de saída Vout ela é definida como a tensão entre os coletores, normalmente, mas ela pode também ser pega em relação ao terra, né, com terminação simples. E isso aqui é uma coisa muito importante, pessoal. Normalmente, esses circuitos, eles são feitos com um circuito integrado. Por quê? Porque para ele funcionar do jeito que a gente quer, a gente tem que ter os transistores fabricados de forma idêntica e os resistores também. Tá? Ou seja, o circuito do lado de cá e o circuito do lado de cá, eles têm que ser, do ponto de vista elétrico e de características, né, de ganho,
parâmetros AC, eles têm que ser idênticos. Obviamente que isso a gente não consegue atingir isso de maneira ideal, mas a gente precisa ter o mais próximo possível disso, tá? E vocês vão ver por quê, tá? Então, de agora em diante, vamos pensar em termos assim, que esses transistores, só depois, quando a gente começar a fazer cálculo, eles vão ter o mesmo beta, tá? E eles vão ter os mesmos parâmetros AC. Por exemplo, vocês lembram daquele resistor de emissor, que era o Rzinho linha, né? Então, esse transistor e o transistor 1 e o transistor 2 vão ter o mesmo Rzinho linha. Por quê? O que é que isso vai implicar? Vai implicar que, se eu tiver uma corrente de emissor aqui e uma corrente de emissor aqui, e elas forem iguais, eu também tenho correntes de base iguais. Fica tudo igual. Se eu analisar para um lado, o outro fica espelhado em termos de parâmetro, tá? Na prática, não é isso que acontece. Quando não acontece isso, a gente vai ver qual é a consequência. Mas, nesse momento, vamos pensar dessa forma. Os transistores e os resistores, né, eles são idênticos. Quer dizer que um circuito é o espelho do outro. E se a gente tiver simetria perfeita, né, um amplificador diferencial, se a gente aplicar o mesmo sinal na entrada, né, na entrada 1 e na entrada 2, como eles são idênticos, né, a tensão no coletor 1 e no coletor 2 vão ser iguais e a minha tensão de saída vai ser zero, que é exatamente isso que eu quero, né? Se eu estou amplificando a diferença das tensões de entrada, se V1 for igual a V2, eu não quero que apareça nenhuma tensão aqui na saída, tá? Se for a saída diferencial, como a gente está pegando aí. Muito bem. Quando a gente tiver presentes as tensões na entrada inversora e não inversora, a entrada é denominada entrada diferencial, né? Isso aqui eu acabei já explicando, né? Passei um pouquinho na frente aí. Então, nesse caso, a tensão de saída vai ser igual ao ganho de tensão vezes a diferença entre as duas tensões de entrada. O que eu acabei de falar só está escrito aqui no slide. Muito bem. Então, vamos lá. Esse circuitinho aí, ele vai ter, igual a gente fez para o semestre passado, ele vai ter a parte de polarização, que é a parte de corrente contínua, e a parte de análise de sinal, que é a parte de corrente alternada. Então, para a gente começar a análise de corrente contínua, se os circuitos forem idênticos, as correntes que passam vão ser assim, ó. A gente começa aqui pela corrente de emissor. A corrente de emissor vai ser uma junção da corrente a corrente do resistor de emissor vai ser uma junção da corrente de emissor de Q1 com a corrente de emissor de Q2. Como os transistores são idênticos, o circuito é simplesmente espelhado, cada uma dessas correntes vai ser metade da corrente total que está descendo aí pelo resistor de emissor. Esse resistor de emissor aqui não é aquele resistor AC, tá? É um resistor mesmo, né? Um valor aí de uma resistência que eu vou colocar para alimentação negativa aqui para o menos VE. Se essa corrente de emissor tem o valor de IE sobre 2, a corrente de coletor vai ser aproximadamente igual a ela também, porque a corrente de coletor é igual à corrente de emissor, aproximadamente igual, né, a menos do valor 1. Né? Vocês se lembram bem, a corrente de coletor é beta vezes a corrente IB, e a corrente de emissor é beta mais 1 vezes a corrente IB. Se o beta for grande, essas duas correntes são praticamente idênticas. Tá? Então, do ponto de vista de corrente contínua, quando eu aplico uma tensão alternada nessas entradas aqui, se essa tensão alternada, né, ela não tem nenhum offset, ela não tem nenhum deslocamento para cima nem para baixo, ou seja, ela é simétrica em relação ao zero, quer dizer que o valor médio dela é zero. Portanto, qual é a tensão contínua de uma fonte de tensão alternada simétrica em relação ao zero? É zero. Por isso que a gente coloca, do ponto de vista de corrente contínua, o valor das tensões de base como sendo iguais a zero, no caso desse circuito. Então, eu tenho VB igual a zero e o outro VB também igual a zero. Então, a partir disso, eu consigo calcular qual o valor de cada uma dessas correntes. Então, o IE, como é que eu vou calcular o IE? O IE é a corrente que circula
Deixa eu apagar tudo aqui. O IE é a corrente que circula aqui, ó, no resistor RE. Como é que eu calculo esta corrente? Ela vai ser a tensão que eu tiver nesse ponto, que é a minha tensão VE, menos a tensão que eu tiver nesse ponto, né, uma diferença de potencial, então eu faço a tensão de cima menos a tensão de baixo, divido pelo valor da resistência, é a minha corrente E, exatamente isso que está na fórmula. Tá? E quem é essa tensão que está aqui? Olha, se eu tenho 0 volt aqui, tá? E essa junção PN ela está polarizada diretamente, por que ela está polarizada diretamente se eu tenho 0 volt aqui? Porque eu tenho uma fonte de tensão negativa aqui, então eu consigo fazer fluir corrente, entrando corrente de base, né? E saindo corrente de emissor aqui. Eu consigo fazer essa junção ficar polarizada diretamente. Se ela fica polarizada diretamente, ela tem 0,7 volts aqui. Tá? Ou o VBE, né? Então, a tensão VE, em relação ao terra, né? Se eu pegar daqui para o terra, você vê que está ao contrário do 0,7. Portanto, VE em relação ao terra é menos 0,7. Né? Então, eu tenho 0, ele perde 0,7 aqui, e aqui eu tenho menos 0,7. Tá? Então, na hora que eu faço isso, eu vou ter lá menos 0,7 menos VE, vai ficar VE menos 0,7 dividido por RE. Simples assim, não tem muito segredo. Tá? Tendo o valor da tensão de alimentação negativa e do RE, eu calculo o IE. Se eu tiver o IE, eu consigo calcular o IC1 e o IC2, porque é só tirar ele pela metade, supondo que os dois transistores são idênticos. E, a partir disso, eu consigo calcular as tensões de polarização, né, tensões contínuas, no coletor 1 e no coletor 2, fazendo o quê? Se você sabe que está passando uma corrente aqui, eu tenho uma queda de tensão em cima do RC, né? É só eu pegar VCC menos essa queda, o que sobrar é a tensão do coletor em relação ao terra. Né? Então, a tensão do coletor 1 vai ser igual à tensão do coletor 2, do ponto de vista de corrente contínua, e ela vai valer VCC menos IC vezes RC, que é VCC menos IE sobre 2 vezes RC. Então, a polarização desse circuito é extremamente simples de calcular, não tem segredo nenhum. Tá? Se vocês, depois só para exercitar, eu vou deixar esse exercício aqui para casa, eu vou disponibilizar também os slides para vocês. Aqui já tem as respostas, tá? Então, você só apliquem a análise que eu acabei de mencionar, de polarização de corrente contínua, e veja se vocês conseguem chegar nesses valores aí, tá bom? Aqui eu não vou fazer, porque a matéria de eletrônica 1 é bem simples, né? Bom, uma vez que a gente tenha conseguido colocar os dois transistores, né, na região ativa, através da polarização, agora a gente precisa entender como é que eles movimentam o sinal que está aplicado. Então, se eu aplicar dois sinais alternados nas entradas 1 e entrada 2, o que eu obtenho na saída, né? Do mesmo jeito que a gente fez a análise lá para o emissor comum, que a gente tinha uma entrada e uma saída, a gente precisa determinar um ganho. E agora esse ganho, ele vai ser em relação a uma entrada, ele vai ser em relação a outra entrada, como é que vai ser esse ganho? Já já nós vamos ver que é um ganho que ele não é em relação nem a uma nem a outra, ele é um ganho em relação às duas entradas. Só que para a gente conseguir chegar nesse valor, colocando dois sinais ao mesmo tempo aí, a gente vai ter alguns probleminhas, né? Por quê? Porque esse resistor RE, ele pertence aos dois circuitos. Então, não é tão simples a gente fazer a análise igual a gente fez lá em eletrônica 1. Mas, de qualquer forma, se a gente quiser utilizar um pouquinho, né, a metodologia que a gente fez lá, a gente pode repartir esse circuito em dois pedaços. O pedaço da esquerda, e aí eu transformo esse transistor no modelo AC dele. Se vocês, só para recordar, né, o modelo dele, ele tinha aqui um resistor, que era o beta vezes o RE, o Rzinho linha, né? Tinha uma fonte de corrente e aqui tinha o terminal de emissor, que normalmente iria para o terra, né? Nas análises que a gente fez no primeiro semestre, isso aqui iria para o terra, porque esse resistor de emissor ele sempre tinha um capacitor em paralelo, que ia para o terra.
o que fazia com que o emissor estivesse realmente conectado ao terra. Neste circuito aqui, o emissor não está conectado ao terra. Tá? O emissor ele está conectado ao resistor RE, de ambos os transistores aqui. Portanto, a gente precisa colocar o resistor RE e levá-lo em consideração na nossa análise. Então, essa parte aqui, em azul claro, é o modelo AC para pequenos sinais desse transistor bipolar aqui. Então, isso aqui é o modelo em π, né, que a gente já tinha visto, e aí a gente precisa determinar os parâmetros. Né? Esse R1 aqui, ele é o beta vezes o REzinho linha, onde o Rzinho linha é o resistor, a resistência de emissor para pequenos sinais, né, que a gente já calculou. E a gente usava a fórmula de ser 25 milivolts dividido pela corrente de polarização do emissor, tá? Mas do emissor, qual emissor? Né? Do emissor do transistor 1. Então, que seria, né, essa aqui é a que junta as duas, a gente tem que saber qual é essa aqui, que é simplesmente essa dividido por 2, tá? Então, uma vez que a gente tem esses parâmetros, a gente consegue determinar o Rzinho linha. Determinando o Rzinho linha, a gente tendo o beta, a gente consegue determinar o RI. Tá? Esse RI é a resistência de entrada da entrada 1. Tá? O beta é o beta do transistor 1, e a gente está admitindo que os betas são iguais. Se os betas são iguais, e se as correntes de emissor são iguais, quer dizer que tanto o transistor 1 quanto o transistor 2 vão ter os mesmos parâmetros, né? Tanto dessa fonte de corrente, quanto do resistor. Então, se a gente fizer isso também para o lado de cá, a gente obtém os mesmos valores se os transistores forem idênticos. Então, eu teria um circuito de um lado e outro circuito de outro. Né? O problema é que a minha tensão de saída, se a gente pegar ela, né, em termos diferenciais, ela é daqui para cá. De outra forma também, mesmo que a gente pegar ela daqui em relação ao terra, né, que seria com terminação simples, esta tensão de saída não sofre influência somente, o VO1, né, agora alternado, não contínuo, ele não sofre influência somente de VI1. Por quê? Porque esse resistor aqui interliga os dois estágios. Então, embora eu consiga enxergar, do ponto de vista AC, um modelo equivalente assim, eu tenho que analisar os dois juntos, né? Eu tenho que juntar esses dois pedaços aqui para um único resistor. E aí é que começa a ficar um pouquinho mais complicado, porque a entrada 1 influencia na saída 2 e a entrada 2 influencia na saída 1 também. Então, são os dois sinais. De qualquer forma, se eu quiser saber qual é a tensão VO1, é saber a tensão em cima do resistor RC1. E se eu quiser saber a tensão VO2 em relação ao terra, é só eu saber a tensão em cima do resistor de coletor 2. Tá? Então, isso aí vai ser a análise que nós vamos fazer. Então, ó, juntando os dois circuitos em um só, o que eu tenho? As duas fontes aqui, os resistores, né? Aqui eu estou colocando como sendo resistores diferentes, mas se os transistores forem idênticos, eles ficam iguais. Se for tudo igual, esta corrente aqui também fica igual a esta corrente, né? Porque ele enxerga os mesmos resistores. E aí, nesse modelo completo, o que a gente pode perceber? Como eu tenho duas fontes aqui, essas duas fontes, elas interagem entre si, ou seja, elas geram IB, que geram IE, né, na hora que está fazendo essa variação aqui, se elas forem fontes diferentes, por exemplo, né, elas vão ter variações diferentes. E aí, essa tensão na saída 1 aqui, que é em função da minha corrente de emissor aqui, essa minha corrente de emissor vai variar, essa minha corrente de emissor também vai variar, em função dessas tensões aqui, e esse sinal de saída, ele vai ser composto pela influência das duas fontes. Só que é muito difícil eu fazer isso assim, né? Analisar ao mesmo tempo. Então, quando o problema é muito complicado, a gente divide ele em pedaços menores. Como é que a gente vai fazer isso? Lá em circuitos, quem fez circuitos, não sei se
se vocês se lembram, tem um teorema chamado Teorema da Superposição. O que o Teorema da Superposição diz? Ele diz o seguinte, vamos imaginar que eu queira saber essa saída aqui, VO1. Só o VO1, né? Eu não vou querer saber a diferença entre os dois aqui, não. Só a tensão do coletor 1, tensão alternada em relação ao terra. Como é que eu consigo fazer isso? Eu tenho duas fontes nesse circuito. Essas duas fontes influenciam no funcionamento, na saída VO1. Esse é um circuito linear. Ou seja, todos esses componentes, esse modelo aqui que a gente fez, né, para cada transistor, a gente tirou a não linearidade dele, né, aquela característica exponencial, a gente transformou ele em componentes que são lineares. E por que a gente fez isso? Porque a gente está fazendo uma análise de pequenos sinais. A gente viu que aquela curva, ela é curva se a gente considerar grandes sinais, mas se a gente considerar pequenos sinais, a gente pode considerar na vizinhança de um ponto uma reta. Por isso, esses componentes aqui, eles saem de uma transformação de um componente não linear em um modelo linear. Então, se esse circuito todo é linear, eu posso usar o teorema da superposição. Então, o que ele diz? Ele diz o seguinte, que a minha saída VO1, né, essa saída aqui, ela vai ser composta da influência das duas fontes. Como é que eu faço isso? Eu coloco VI1 e anulo VI2. O que é anular? É conectar para o terra. Do ponto de vista de tensão, anular uma fonte de tensão é fazer ela virar zero, ou seja, colocar um curto-circuito aqui, portanto, a minha base vai ficar ligada no terra. Aí eu calculo quanto que é VO1 nessa condição. Ou seja, só aplicando VI1 e zerando a outra. Então, é a condição 1. Depois eu faço o contrário. Eu zero VI1, coloco para o terra e restauro VI2. Opa, borracha aqui. E aí eu restauro VI2. E vejo qual que é a influência que eu tenho na minha saída. Então, eu vou pegar o VO1 agora da fonte 2. Se eu fizer isso, o meu VO1 total vai ser simplesmente a soma dos VO1s de cada uma dessas excitações. Tá? Assim fica mais simples de analisar, porque vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil de enxergar quais são as influências aí em cada parte do circuito. E é o que nós vamos fazer agora, tá? Então, para a gente calcular o VO1 de terminação simples, ou seja, em relação ao terra, utilizando a superposição, eu vou fazer o V12 igual a zero e vou olhar o que é que tem no meu circuito aqui. Olha que interessante. Se a gente pegar esse circuito, ó, aqui eu estou com V12 igual a zero, está ligado para o terra, e eu estou aplicando VI1. O que eu percebo? Olha que interessante. Se eu acompanhar o sinal aqui, ó, a minha corrente B ela chega aqui, tá? Ela vai ter aqui para baixo um resistor RE. Esse ponto aqui é o mesmo deste, portanto, o RE está ligado para a terra e o R12 também está ligado para a terra. Então, o meu circuito equivalente do ponto de vista de tensão, tá? Esquece um pouquinho as correntes aqui. As resistências, ela seria o seguinte, ó, eu teria o R1, eu teria o RE em paralelo com o RI2, tá? Claro que eu tenho aqui as fontes de corrente, tudo, mas o que eu quero mostrar é do ponto de vista de tensão. Então, esquece um pouquinho as correntes, né? As fontes de corrente, vamos olhar a tensão. Se eu fizer esse RE muito maior do que o RI12, e isso é verdade, né? A gente, não sei se vocês se lembram, mas essas resistências, elas podem ser pequenas, né? Dependendo do valor de corrente que a gente coloca na polarização. E esse valor aqui, a gente pode colocar ele também, dependendo do projeto, a gente pode colocar ele bem grande. Se eu fizer um resistor muito grande em paralelo com um resistor em relação a ele, né, pequeno, o que sobra, pessoal?
sobra o resistor muito menor. Então, é como se esse resistor aqui não fizesse diferença, né? Se a gente fizer o resistor, a resistência equivalente entre esse cara grandão e esse cara em relação a ele, né, muito pequeno, vai dar muito próximo desse cara aqui, tá? Então, esse resistor é como se ele não existisse. E aí, do ponto de vista de tensão, se eu seguir o sinal de tensão, não de corrente só, né? A minha tensão, ela está aplicada, basicamente, a minha tensão VI1, no resistor RI1 e no resistor RI2. Se os transistores forem iguais do ponto de vista de polarização, quer dizer que o meu R'zinho' vai ser do Q1 vai ser igual ao do Q2, e se os betas forem iguais, quer dizer que o meu RI1 vai ser igual ao RI2. Ou seja, eu posso substituir RI1 e RI2 por um valor idêntico, né, que eu vou chamar de RI, nos dois transistores aqui. E se eu tiver dois resistores idênticos, uma fonte de tensão aplicada em dois resistores, ó, aqui está o V1, né? E aqui está V2. Se esses dois resistores são iguais, a minha fonte está aplicada em relação ao terra, né? Se eu desconsiderar esse cara, considerando ele muito alto, esta corrente IB vai ser praticamente igual a esta corrente aqui também, né? Que está indo para o terra. Portanto, eu posso considerar que eles têm a mesma tensão. Eles estão em série, os valores são iguais, a queda de tensão aqui tem que ser igual à queda de tensão aqui. Portanto, a queda de tensão VI1 vai se distribuir em cima de RI e em cima de RI1 e RI2, que tem os valores iguais. Portanto, elas vão ter o valor de metade, né, vai ser VI1 dividido por 2, e aqui o V2 vai ser também VI1 dividido por 2. E quando eu tenho essa tensão aqui, eu consigo calcular as correntes. Tá? Bom, pessoal, então é isso. Tá? A gente tem VI1 se dividindo igualmente entre esse RI e esse RI aqui. E aí o que a gente vai fazer? Qual que é o meu objetivo aqui? Eu quero calcular o ganho. Tá? Ou seja, a partir da entrada VI1, eu quero ver o quanto aparece no meu VO1. Para eu saber esta tensão, eu tenho que saber quanto vale a corrente de coletor 1. Não a corrente contínua de polarização, mas a influência de VI1 nesta corrente, ou seja, a corrente alternada causada por VI1. Tá? Para eu saber esta corrente, como esta corrente aqui é gerada por esta fonte, e esta fonte é beta vezes IB1, basta eu saber quanto vale IB1. Se eu conseguir calcular IB1, é só multiplicar por beta, que eu tenho IC1, que é só multiplicar por RC, que eu tenho o VO1. Tá? Então é isso que nós vamos fazer agora. Esse é o caminho que nós vamos fazer agora. Então, para eu saber IB1, quem é IB1? IB1 é a corrente que passa nesse resistor aqui, tá? Que é o meu IB. Se aqui eu tenho VI1 dividido por 2, qual é a corrente que passa nesse resistor? É a tensão VI1 dividido por 2 dividido pelo resistor. Portanto, é VI1 dividido por 2, né? Dividido por R1. Então, é VI1 dividido por 2RI. Tá? E quem é RI? É beta vezes R'zinho', que é o parâmetro AC do transistor 1, que é igual ao do transistor 2. Então, olha lá, eu tenho a tensão de entrada e esses parâmetros aqui que são dados em função do transistor, do aspecto construtivo dele e do ponto de polarização. Ou seja, eu tenho tudo. Eu consigo calcular IB1 a partir desse valor. Óbvio que o VI1 fica em função dele, né? Porque eu não sei qual é o sinal que eu estou aplicando. Se eu tiver o IB1, o VO1, como eu falei para vocês, pela influência somente da entrada 1, vai ser menos de C1, né, porque o VO1 está no sentido contrário da minha fonte aqui. Vocês lembram que o amplificador emissor comum ele defasa de 180 graus, ele inverte o sinal, vezes o meu RC.
IC1 é beta vezes IB1, e IB1, o que eu acabei de calcular, é VI1, 2 beta, Rzinho linha. Corta beta com beta, eu vou ter que a minha tensão saída no coletor 1 em função, né, só da minha fonte da entrada 1, vai ser menos RC dividido por 2 Rzinho linha vezes a minha tensão de entrada. Olha lá, a gente tem tensão de saída é alguma coisa vezes a tensão de entrada. O que é esse alguma coisa aqui, pessoal? Seria, se a gente quisesse ver, o ganho de tensão em relação à entrada 1. Tá? Nós vamos fazer isso para a entrada 2, depois a gente vai ver se a gente consegue uma expressão parecida juntando as duas. Tá? Mas isso aqui seria o ganho de tensão em relação à entrada 1. Então vamos lá, agora vamos pegar a entrada 2. Agora inverteu a coisa, né? Eu vou aplicar o sinal aqui e vou zerar a minha saída, né? Minha outra entrada, desculpa. Vocês vejam que fica o circuito igualzinho ao anterior, só que espelhado. Né? As mesmas considerações que eu fiz, eu posso continuar fazendo, porque não muda nada. Né? Os valores são idênticos, esse resistor ele pertence a ambos os circuitos, as fontes de corrente aqui, como eu falei para vocês, elas influenciam do ponto de vista de impedância, né? Com uma impedância infinita. Então, a gente tem a mesma coisa. O que eu preciso calcular? Eu preciso calcular a corrente IB2. Sabendo da corrente IB2, eu consigo calcular o VO2. Tá? Muito bem. O IB2, né, sabendo que aqui eu vou ter a tensão de entrada VI2 dividido por 2, né, porque ela vai se dividir igualmente entre esses dois resistores. Então, eu teria a mesma situação anterior. O beta é o mesmo, o RE é o mesmo, né? Só que agora eu estou aplicando na entrada 2, tá? Só não posso esquecer disso. Para eu conseguir, se eu quisesse a saída 2, eu teria de pegar IC2, né? Para fazer, mas eu não quero a saída 2, eu quero saber a influência de VI2 na saída 1. Portanto, eu tenho que ver de que jeito que fica IC1, tá? Bom, a minha saída é o IC1 negativo, né, porque está no sentido contrário vezes o RC. Quem é o IC1? É o beta vezes o IB1. A corrente que está circulando aqui, ó, no transistor 1. Mas quem é essa corrente? Né? Se a gente olhar agora, esta corrente, IB1, ó, não é a corrente que passa no RI1? Essa corrente agora, com a fonte IB12, ela é o IB2 no sentido contrário. Né? Então, o IB1 do circuito original, quando eu faço isso aqui, quem que vai ser? É o próprio IB2, só que está no sentido contrário dele. Então, o IB1 é menos o IB2. Menos com menos dá mais. Né? O IB2 eu já calculei aqui, né, que é o VI2 dividido por 2 beta Rzinho linha, corta beta com beta. E aí eu tenho que a tensão de saída na saída 1, em função do sinal aplicado V12, é alguma coisa vezes a tensão de entrada VI2. Esse alguma coisa também é o ganho, agora em relação à entrada V12. Então, vocês viram que no slide anterior, eu tinha a saída VO1 em função do sinal aplicado em VI1 anulando VI2, e eu tinha um ganho. Agora, eu tenho a mesma coisa, a tensão de saída, na mesma saída, em função de uma entrada, da tensão aplicada na entrada 2. E eu tenho um ganho diferente. Né? Ele é parecido, só que os sinais são trocados. O que eu tenho que fazer agora em termos da superposição? Eu já vi qual é a influência de cada uma separadamente, na mesma saída. O que eu tenho que fazer? Juntar as duas. Na hora que eu junto as duas, o que eu vou ter? Vou ter lá menos RC sobre 2Rzinho linha VI1, mais RC sobre 2Rzinho linha VI2. E aí, se eu colocar RC sobre 2Rzinho linha em evidência, eu vou ver que a tensão de terminação simples na saída 1 vai ser alguma coisa vezes a diferença entre a entrada 2
e a entrada 1. Olha que interessante. Agora, eu não tenho uma saída que é em função de uma entrada só. Eu tenho uma saída que é em função de duas entradas. E não só isso. A saída, ela é alguma coisa vezes a diferença dessas entradas. E aí vem o nome, né? Amplificador diferencial, né? Ele amplifica o que está diferente, né? A, a diferença mesmo, né? A subtração de uma entrada na outra. E isso é uma coisa muito especial. Até então a gente só tinha visto um amplificador que amplifica uma entrada específica, né? Aqui não. Ele amplifica duas entradas e a relação delas com um sinal menos, né? O quanto uma é diferente da outra. Bom, aqui só com isso a gente já consegue ver, né? Se a tensão de saída é a tensão de entrada vezes, é alguma coisa vezes a tensão de entrada, se isso aqui a gente chamar de uma tensão diferencial, né? Um VD, esse cara é o ganho diferencial. É o ganho que ele vai dar na diferença entre as duas entradas. Lembrando que a gente está analisando, né, para a saída com terminação simples. A gente está fazendo só esse cálculo aqui da saída em relação ao terra. Mas e se eu quiser fazer agora, né, a tensão entre as duas saídas, né? Minha tensão de saída vai ser agora o VO2 total menos o VO1 total. E esse VO1 total que eu digo é aplicando a superposição. O que a gente fez? A gente primeiro aplicou a superposição no VO1. Eu poderia aplicar o mesmo método, aplicar, né, e ver a superposição em VO2, e aí pegar as duas expressões e subtrair uma da outra para obter a tensão, a diferença de tensão entre as duas saídas, que seria com carga flutuante. Se eu fizer isso, eu não vou repetir as contas, né? A gente vai ver que a minha tensão saída entre VO1 e VO2, né, com o VO2 aqui, senão, né, positivo e negativo, quer dizer que eu estou pegando a minha referência mais positiva em VO2, tá? Vai ser também alguma coisa vezes uma diferença de tensão. Esse alguma coisa, se vocês repararem, é o dobro do que a gente tinha visto aqui, né? Então aqui era RC por 2 Rzinho em linha, aqui vai ser RC por Rzinho em linha, esqueci de colocar o linha ali, mas continua sendo a diferença entre as entradas, tá? Esse ganho também é um ganho diferencial, só que é um ganho quando eu estou considerando a tensão entre as duas saídas, né, com carga flutuante. Bom, aí vem a questão que eu falei a respeito do ruído, né? Vamos imaginar que eu tenho um ruído aplicado nas duas entradas. Então, imagina que esse VI aqui agora represente um ruído que esteja aplicado nas duas entradas, ou seja, o mesmo sinal aplicado na entrada 1 e na entrada 2. O que será que acontece? Tá? A gente já viu que a diferença ali naquela expressão, é uma expressão aproximada, ela já indica que vai ter uma anulação, mas aquilo ali do ponto de vista ideal, né? A gente sempre considerou as coisas ideais. Se a gente fizer agora uma abordagem um pouquinho mais real, né? Deixando o RE aqui, não tirando ele fora, né? E vendo o que acontece. O que será que acontece? Então vamos lá, como é que eu calculo esse IB? Primeiro, se é o mesmo sinal aplicado nos dois circuitos, e os circuitos são de transistores idênticos, o RI vai ser igual, né? E os IBs também. Então, o IB daqui e este IB, porque ele enxerga o mesmo circuito, né? Tudo é igual, né? O parâmetro beta, tudo certinho, ele vai enxergar as mesmas coisas. Então, quanto que vale esse IB? Esse IB é a tensão que está aqui em cima desse resistor, dividido pelo resistor AC, que é o resistor de entrada, que é o beta vezes Rzinho linha. Quem é essa tensão? Olha, desse lado, né, está ligado o VI. Então, é a minha tensão de entrada. E desse lado, qual é essa tensão? Vamos lá. Aqui desce IB, aqui desce beta e B. Portanto, no encontro desses dois aqui, eu tenho beta mais 1 vezes IB. Aqui é a mesma coisa, portanto, aqui também vai vir beta mais 1 vezes IB. Como só tem um caminho para a corrente e para o terra aqui, vai ficar 2 vezes isso, né? Vamos somar as duas. Então, em cima do RE, vai ser 2 vezes beta mais 1 IB. E esse IB é o IB, né, idêntico aqui de ambos os circuitos. Portanto, qual é a tensão neste ponto? A tensão neste ponto aqui, né, minha tensão neste ponto, vai ser a tensão em cima
do meu RE. Tá? Daqui para o terra. E quanto vale? Olha, simples, né? Vale a corrente que passa vezes o próprio RE. Então, a corrente que passa é 2 beta mais 1 vezes IB. E a resistência é o próprio RE. Então, se eu quiser saber a diferença de tensão aqui em cima, é só eu pegar o VI menos essa tensão. Né? Essa tensão é o VRE. Então, vai ficar VI menos 2 vezes beta mais 1 IBRE. Dividido por R1 é a minha corrente IB. Se eu fizer um rearranjo aqui, ó, eu tenho IB aqui e eu tenho IB aqui. Porque é uma função de IB, né? Se eu colocar o IB e isolar, eu vou ter que o meu IB vai ser VI dividido por R1 mais 2 vezes beta mais 1 RE. O que faz todo sentido, né? Porque se o IB é esse carinha aqui, é o VI dividido pela resistência que ele enxerga. A resistência que ele enxerga é o RI mais o RE refletido aqui. Como é que eu reflito ele? Se tivesse um estágio só, era o beta mais 1 RE, mas como eu tenho outra corrente, vai ser 2 vezes beta mais 1 RE. Enfim, achei o IB. Se eu achei o IB, eu consigo achar essa tensão aqui. Né? Porque essa tensão daqui para cá vai ser o IC, que é beta vezes IB, vezes o RC. Né? Então, ó, o IB vai ser VI dividido por beta, REzinho em linha, mais 2RE. Na saída, o V0 em relação, né, esse carinha aqui, em relação, se eu pegar só esse cara, né, que se quer o meu V0, VO1, vai ser menos IC vezes RC. O IC é beta vezes IB, então é menos beta vezes IB. E o IB que eu tinha calculado é VI dividido por beta, Rzinho em linha, mais 2RE. Corta beta com beta. O que eu tenho? Eu tenho que na saída 1, eu vou ter menos RC dividido por Rzinho em linha, mais 2RE grande, vezes o VI1. Ou V1, né? VI. Vou colocar aqui VI. O que eu percebo aqui? Ó? Vou pegar só na saída simples, tá, pessoal? Olha que interessante. Se eu pegar do ponto de vista de cálculo, eu vou ver que isso aqui é um ganho. Tá? Esse ganho, quando eu aplico o mesmo sinal nas duas entradas, o que eu obtenho numa das saídas? Tá? Esse ganho, ele é chamado de ganho em modo comum. Por que modo comum? O que está em comum? A mesma entrada, o mesmo sinal aplicado em ambas as entradas. Isso é que está em comum. Tá? VI é comum a tanto a entrada 1 quanto a entrada 2. E é o ganho quando isso acontece. O que eu percebo? Isso é a coisa mais importante aqui. Ó, tá? O cálculo, depois vocês veem tudo, mas o que é mais importante? RC, Rzinho linha e RE grande. Eu sempre tenho falado, né, a gente tem assumido que esse valor aqui ele é muito grande, até porque na hora que a gente fez o paralelo a gente desconsiderou. Mas na hora que eu coloco ele de volta, tá, o que eu vejo? Se o RE for muito maior, ó, 2 vezes o RE, ele é um valor grande. E ele é muito maior do que o Rzinho linha. O Rzinho linha é a resistência de emissor, resistência AC de emissor. A gente sabe que ela é pequena. Se vocês se lembram lá do primeiro semestre, ela depende do circuito, ela varia aí de 5 ohms até 25, pouquinha coisa. Então, na hora que eu somo esses dois caras aqui, quem que prevalece? Então, esse cara aqui pode ser desconsiderado em termos de ordem de grandeza, se a gente colocar esse cara aqui muito grande. Aí, o que vai ser o ganho? Vai ser RC dividido por 2Rzão. Se o RC também for muito menor do que o Rzão, vamos imaginar que aqui seja 50K vezes 2 dá 100, o RC seja 5K. 5K dividido por 100K vai dar 1/20, não é isso? Que é 0,05, 5%. O que quer dizer isso? Quer dizer que se RC for menor do que, ou razoavelmente menor do que o RE, esse ganho aqui, o total desse ganho, ele é grande ou ele é pequeno? Se o RE, ele é bem maior do que o RC.
Na hora que eu divido RC dividido por 2 vezes RE, dá um número muito grande ou um número muito pequeno? Dá um número muito pequeno, certo? Se você pensar em termos de amplificador, esse amplificador está amplificando ou está atenuando o sinal? Ganho menor que 1 ou próximo de zero, né? Não é ganho negativo, tá? Ganho próximo de zero quer dizer que você coloca um sinal na entrada e na saída você tem uma fração desse sinal. Ou seja, como se eu colocasse aqui 100% e na minha saída eu obtivesse só 5% desse sinal. Você, puxa vida, mas esse amplificador não tá amplificando nada, isso aqui não serve para nada, certo? Não, é exatamente isso que eu quero, né? Eu quero que quando eu tenha um sinal parecido nas duas entradas, por exemplo, um ruído, que não saia quase nada do ruído, que saia a diferença do sinal, né? Quando eu fiz pela diferença do sinal, a gente viu que a gente tem um ganho grande, vezes a diferença entre uma entrada e a outra. Agora, quando eu tenho o mesmo sinal aplicado nas duas entradas, eu quero que saia zero, porque não é a diferença que eu estou amplificando. Então, aqui, ó, eu não fiz aproximação, eu considerei o RE e eu vi que, mesmo considerando o RE, essa saída ela vai ser muito pequena quando eu aplico o mesmo sinal nas duas entradas. Idealmente, ela deveria ser zero, tá? Mas, devido, né, a essa questão aí do funcionamento do amplificador, ela não é, mas ela pode ser tão pequena quanto eu queira, né, conforme o meu projeto de RE e de RC. E a gente vai ver que o amplificador operacional, o CI, amplificador operacional, ele tem um projeto que faz com que isso aqui seja uma fonte de corrente. Se isso aqui é uma fonte de corrente, o RE, ele é uma fonte de corrente. A impedância dele, né, a resistência térmica dele, ela é infinita, fazendo com que isso aqui, esse termo aqui, seja infinito no denominador e fazendo com que isso aqui seja zero. Tá? Portanto, uma coisa que eu queria que vocês guardassem dessa aula. Ganho em modo comum de um amplificador diferencial precisa ser próximo de zero. Quanto menor, melhor. Tá? Não é possível atingir zero, mas, conforme o projeto, quanto mais próximo de zero eu atingir, melhor e mais imune a esses ruídos aí eu vou conseguir com o meu amplificador. Tá? Então, basicamente é isso, né? As duas coisas principais que a gente precisa guardar da aula, do ponto de vista de conceito, né? A conta depois vocês dão um jeito de vocês lá para poder fazer, tá? Mas do ponto de vista de conceito, ganho em modo comum de amplificador diferencial tem que ser próximo de zero, o que vai caracterizar aqui se eu tiver dois sinais iguais na entrada, a saída vai ser nula. E a minha saída, o ganho, quando a saída é diferente, né? Quando as entradas são diferentes, o ganho que eu tenho é a diferença, aliás, a saída vai ser um ganho vezes a diferença das duas entradas. E este ganho aqui, eu até tinha esquecido de comentar, mas se o meu Rzinho linha é um valor pequeno, a gente já viu isso, e o RC é um valor razoável, se eu pegar essa diferença aqui, RC dividido por 2 Rzinho linha, isso aqui vai dar um valor muito alto. Então, o meu amplificador diferencial, ele tem um ganho muito elevado, um ganho diferencial muito elevado, e um ganho em modo comum muito pequeno, próximo de zero. Essas são as duas principais características de todas essas contas aqui que a gente fez, que eu gostaria que vocês guardassem, que a gente vai precisar disso quando a gente for estudar um amplificador operacional. Tá? Muito bem. Então, dito isso, eu vou deixar para vocês aí de dever de casa, né? Aqui tem 2 circuitos já com os componentes. Queria que vocês calculassem, né, a tensão de saída desse amplificador aqui em relação ao terra, né, terminação simples, aplicando 2 milivolts aqui com essa entrada zerada, né, já facilitou a vida aqui, porque nem vai precisar, né, de colocar outra entrada, mas como é que fica? É só calcular, usar as fórmulas do ganho, né, e ver se você obtém aqui 175 milivolts. Olha só, pessoal, vocês vão fazer isso em casa, né, para vocês verem, né, exercitar aí a conta, mas olha que interessante, eu apliquei 2 milivolts e estou obtendo 175 milivolts, que dá um ganho de quase 90. Tá? Agora,
Se eu pegar esse sinal aqui, 2 milivolts, e aplicar também aqui, né, ao mesmo tempo, tirar esse carinha aqui, ou seja, eu quero calcular o ganho em modo comum. Estou aplicando 2 milivolts nos dois aqui. Vocês vão ver que esse ganho ele vai para meio. E olha só que isso aqui é um circuito ruim, né? Porque o ganho em modo comum meio quer dizer que se eu aplicar 2 milivolts, eu vou ter 1 milivolt aqui. Tá? Se eu aplicar 2 milivolts em ambas as entradas. Idealmente eu deveria ter 0, né? Então você vê que esse circuito é um circuito ruim. Mas já dá para mostrar uma diferença grande, né? Você vê, o ganho em modo comum deu meio e o ganho diferencial deu em torno de 90. Né? Então, assim, você vê que quando tem diferença entre os sinais, ela é amplificada absurdamente, e quando não tem diferença entre os sinais, ele é atenuado. Né? Deveria ser mais. Esse circuito está ruim, mas é só para vocês terem um exemplo. Tá? Próxima aula, a gente vai entrar no amplificador operacional propriamente dito, no CI. Eu vou falar sobre as características do modelo ideal dele, e depois do modelo real, do CI, que a gente tem mesmo na prática. Vou mostrar para vocês quais são as limitações, né? E a gente vai estudar as primeiras configurações, que são configurações práticas, que são chamadas configurações inversora e não inversora. E aí a gente começa a brincar com o CI, né? A gente não vai olhar mais o circuito por dentro, a gente vai olhar o circuito por fora. Ele vai ter um amplificador diferencial lá dentro, mas a gente não vai estar interessado